Olá pessoal, aqui é a professora Maria Cristina e hoje nós vamos começar a falar sobre equações do segundo grau. Essa videoaula de hoje nós vamos chamá-la de parte 1 e vamos tratar do que? Da aplicabilidade e da definição das equações do segundo grau. Em primeiro lugar, assim, se vocês forem fazer uma prova de Enem, um vestibular aí de alguma universidade específico, né, de alguma universidade, forem fazer um concurso público, dificilmente, né, vocês não iriam se deparar com equações do segundo grau. Dentro de outros conteúdos entram também as equações do segundo grau, então ela tem uma aplicabilidade muito grande. Agora nós vamos ver então a questão da definição, tá? Para nós entrarmos na definição, antes de nós entrarmos em definição, nós vamos relembrar o que são equações do primeiro grau. Então, quando a gente fala em equação, quem já foi meu aluno sabe que o primeiro exemplo quando eu falo em equações é a balança em equilíbrio, tá? E ao inverso das equações, as inequações são a balança em desequilíbrio. Então, as equações, pessoal, vocês lembram daquelas balancinhas de bracinho, assim, que tem os dois pratinhos? Pois é, a equação é aquilo ali, a balança em equilíbrio, mesmo, né, a mesma massa nos dois pratinhos. Então, relembrando equações do primeiro grau, então, o que nós temos que ter, o que a sentença matemática tem que ter para ser uma equação? Tem coeficientes, né, que são números, tem variável, que no caso aqui mais comum que nós usamos é o x, mas podemos usar o y ou outras letras, né? A questão da balança em equilíbrio, que eu sempre dou como exemplo, né? E a questão do sinal de igual. Como a balança está em equilíbrio, dos dois lados tem a mesma massa. Então, nós sempre vamos usar o sinal de igual. Então, nós temos o exemplo aqui ó, de uma equação do primeiro grau. Por que nós chamamos de equações, no caso, essa aqui de equação do primeiro grau? Porque o expoente do x é 1 e não tem nenhum outro expoente maior, não tem o outro x aqui. E se eu tivesse outro x, também teria expoente 1, para ser uma equação do primeiro grau, tá? Então, como que eu resolvo essa equação? X mais 6 igual a 20. Que número eu coloco no lugar do x, que somado com 6 eu vou obter 20? Então, o que eu vou fazer? A operação inversa. Então, isolo o x e passo o 6 que estava somando para lá subtraindo. 20 menos 6, 14. Conjunto solução dessa equação do primeiro grau, 14. Então, isso aqui só para relembrarmos, né, o que são equações do primeiro grau. E agora nós vamos entrar em definição da equação do segundo grau. Então, o que é uma equação do segundo grau? Né? Então, por que será que ela é chamada de equação do segundo grau? Equação a gente já sabe o que é, né? Tem o sinal de igual, temos variável, temos coeficientes que são números. Então, agora, gente, nós vamos ver assim, ó, essa forma aqui, ó, da equação do segundo grau, nós vamos ver o que diz aqui na definição. Ó. Equação do segundo grau na variável real x é toda equação da forma, então, desta forma aqui, no qual a, b e c pertencem ao conjunto dos números reais com a diferente de zero. Por que será que ela é chamada de equação do segundo grau? Porque o maior expoente aqui é 2. Ó, aqui eu tenho expoente no x também, eu não estou enxergando número nenhum, mas se não tem número nenhum é porque é 1, tá? Se a equação fosse só aquilo ali, seria uma equação do primeiro grau, tá? Então, aqui, quando eu coloquei o expoente 2, caracterizou o que? Uma equação do segundo grau. E por que será que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o A for um número zero, porque aqui o A, o B e o C, vocês vão ver posteriormente, são números, são coeficientes. Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque o A vai estar representando um número que vai multiplicar o x ao quadrado. Se eu colocar um zero aqui, 0 vezes x ao quadrado vai zerar essa parte. Aí não vai ser mais uma equação do segundo grau, tá? Então, aqui o que nós temos? Ó, o que eu expliquei ali, só vou reforçar, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, qual é o expoente aqui, ó? É 2. O expoente aqui é 1. Qual é o maior expoente? É o 2. Então, isso que vai caracterizar que a minha equação é do segundo grau. Então, essa aqui é a forma genérica da equação, tá, pessoal? Depois nós vamos substituir com o número. Ainda nessa videoaula eu vou explicar para vocês ali, né, alguns exemplos com números. Ó, o A, o B e o C
são coeficientes. Então, aqui a forma genérica. Depois nós vamos colocar o quê? Um determinado número no lugar do A, um determinado número no lugar do B e um determinado número no lugar do C, tá? Então, A, B e C, reforçando, são números reais. Então, A, B e C pertencem ao conjunto dos números reais. E nunca esquecer, A diferente de zero. Vão fazendo as anotações de vocês aí, tá? Até para tirarem as dúvidas depois. Então, coeficientes. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui, assim, ó, não é para a aula de hoje, é para a vida de vocês. Coeficientes, que são os números, ó. Coeficiente A, então, vai ser um determinado número que vai acompanhar o x ao quadrado. O coeficiente B vai ser um determinado número que vai acompanhar o x. E o C vai ser o que nós chamamos de termo independente, que eu coloquei ali, ó, bem simples, número sozinho, tá? Nós vamos ver aqui nos exemplos, ó. 3x ao quadrado menos 5x mais 2, tá? Então, quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C? Então, A, B e C são números. Quem é que está acompanhando o x ao quadrado vai ser o coeficiente A. Então, o coeficiente A, desculpem, é o 3. O coeficiente B é o número que acompanha o x. Cuidado, muito cuidado com o sinal, principalmente aqui com o sinal de menos, porque o mais não vai fazer diferença eu colocar ou não, né? Se eu colocar só o 3, eu já sei que ele é positivo. Mas aqui, ó, quem é que está acompanhando o coeficiente, quem é que está fazendo, né, o papel do coeficiente B, quem é que está acompanhando o x? Menos 5. E o termo independente que eu falei para vocês, ó, o número sozinho, é o 2, tá? Então, retomando, o A vale 3, o B vale menos 5 e o C vale 2. E essa aqui, gente, é a forma correta dela se apresentar, o A, o B e o C, mas ela pode vir embaralhada, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho x, outro exemplo, né? E ali eu tenho x ao quadrado. Então, se eu pedisse para vocês, escrevam ela na ordem correta, e vocês colocariam x ao quadrado mais 2 terços de x igual a zero. Então, quem é o coeficiente A, o que acompanha o x ao quadrado? Que número vocês estão vendo aqui com x ao quadrado? Não tem, então vai ser 1. Agora, o coeficiente B, qual é o número que está acompanhando o x? 2 terços, então B igual a 2 terços. Tem algum número sozinho? Não, então o coeficiente C é 0. Aqui, pessoal, outro exemplo. 3x ao quadrado menos 9 igual a 0. Quem é o coeficiente A? É o número que acompanha o x ao quadrado, é 3. Qual é o coeficiente B? O número, né, que acompanha o x. Nós temos o x sozinho ali? Não, então o B é igual a 0. Eu não tenho o x ali com um determinado número, né? E o coeficiente C, que é o termo independente, o número que está sozinho, eu tenho que é o menos 9. Então, agora, de acordo com essas informações que vocês tiveram, nós vamos ver o que são equações completas e o que são equações incompletas, tá? E vão fazendo as anotações aí, vão anotando as dúvidas para depois perguntar para a prof, tá? Equações completas, então, possuem os 3 coeficientes, A, B e C. Então, as equações completas têm os 3 coeficientes. Olha só, a gente se apresentou, né, na forma, ó, completa, ó. Tem o coeficiente A, tem B e tem C. Quantos x ao quadrado aqui eu tenho? Só 1, então o coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 4 e o coeficiente C é 2 positivo. Então, aqui é uma equação do segundo grau completa porque possui os 3 coeficientes. Agora, nós vamos ver exemplos de equações do segundo grau incompletas, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Equações incompletas. O primeiro exemplo. X ao quadrado menos 4x. Quanto que vale o coeficiente A? 1. Quanto que vale o coeficiente B? Menos 4. E quanto que vale o coeficiente C? Não existe, nós não temos o termo independente, o número sozinho, então vale 0. Então, observem, equações incompletas não possui os 3 coeficientes, então vai faltar ou B ou C, ou vai faltar B e C, tá? O A sempre a equação sempre vai possuir o coeficiente A, porque se não possui o coeficiente A, não é equação do segundo grau, como eu falei anteriormente para vocês. Agora, 3x ao quadrado mais 18. Quem é o coeficiente A? O número que acompanha o x ao quadrado. Então, A igual a 3.
O B, eu tenho um número acompanhando o x, como lá, ó, lá eu tinha que era menos 4, aqui eu não tenho, então o B é 0. E o C, que é o número sozinho? 18, tá? Incompleta porque falta o B, incompleta porque falta o C. Agora essa outra aqui, incompleta porque falta B e C. Aqui eu tenho simplesmente x ao quadrado igual a 0. Então, qual é o coeficiente A? Qual é o número que acompanha o x ao quadrado? 1. Não tenho nem B, nem C. Então, é uma equação incompleta, tá, pessoal? Posteriormente, estarei, né, gravando uma outra videoaula e aí sim nós vamos falar sobre a questão da resolução, né, das raízes da equação do segundo grau, tá? Por enquanto é isso. Muito obrigada pela atenção de todos.